assunto é fobia. Muitas vezes os sintomas são silenciosos. A angústia de morrer leva algumas pessoas ao desespero. E quando saber se essas apreensões do dia a dia estão se transformando em uma fobia? A depender do caso, a situação pode desencadear um ataque de pânico. É a sensação da morte imediata. 10 anos. Esse foi o tempo que dona Itatiara esperou para descobrir que tinha síndrome do pânico. Doutor, eu estou me sentindo mal, eu tenho síndrome do pânico, estou tendo uma crise. Ele continuou da mesma maneira e me colocou numa cadeira reclinável, depois veio com 2 comprimidos e eu perguntei que comprimidos eram aqueles e ela me disse que era para eu me acalmar. Como eu tinha uma consulta com essa minha psiquiatra lá de Feira de Santana, 2 ou 3 dias depois, eu fui à feira, falei com ela e ela me disse, não, minha filha, isso é ignorância de alguns médicos que não sabem dar diagnóstico. Ele não sabe diagnosticar realmente a síndrome do pânico. Um psiquiatra fez o diagnóstico, um alívio para a aposentada. Ela acredita que o problema começou depois de um período complicado no casamento. Hoje, aos 61 anos, a vida já voltou ao normal, mas um companheiro indispensável não sai da mesinha de cabeceira. Quando eu sinto que está se manifestando, que pode vir uma crise, eventualmente, eu tenho aquele meu socorro e aí coloco o sublingual, se eu estiver na rua, dentro da minha bolsa eu carrego o comprimido. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos medo de perder algum objeto, de animais e de altura. E isso pode evoluir para um caso de fobia. Dona Itatiara não esquece os sintomas. É aquela sensação de grande falta de ar. E aí você começa a sentir seus membros superiores e inferiores todo dormente, você entorta a mão e você não consegue, enfim, respirar. Quanto mais você força para respirar, menos você consegue. Só pode desencadear um ataque de pânico. O tratamento varia de acordo com o caso, mas é fundamental que, além da medicação, o paciente busque formas de evitar novas crises. Aí eu faço tudo sozinha, eu moro só, eu viajo dirigindo para a Feira de Santana sozinha e volto, eu viajo de avião, frequentemente eu viajo de avião, certo? Sozinha vou e volto e resolvo todos os problemas da minha vida, graças a Deus, até porque hoje eu já conheço o que antecede uma crise de síndrome do pânico. Muito bem, quero parabenizar o nosso mais novo repórter, Lisboa Júnior, parabéns. Aliás, ele que começou aqui como estagiário, depois como produtor, aliás, um excelente produtor, e agora foi promovido. Olha, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe da Band, que dá sempre oportunidade às pessoas. Eu vejo sempre aqui, né, o porteiro que virou motorista que virou cinegrafista, eles vão aprendendo, vão se empenhando, e a emissora vai dando oportunidade, isso é muito bacana. Parabéns à Band, parabéns Lisboa, muito legal. E a gente continua falando aqui sobre fobia. Olha, gente, o medo é um sintoma muito comum. Todos nós sentimos algumas vezes em algumas situações. E a fobia é um medo excessivo, às vezes diante de uma situação ou objeto que não apresenta qualquer perigo para a pessoa. Para falar sobre isso, né, e os tipos de fobia, como se desenvolve o tratamento, a gente conversa com o psiquiatra André Gordilho. Já está aqui com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Luana. Tudo bem? Tudo. Vamos começar falando sobre fobia. O que é a fobia e quais são os tipos de fobia? A fobia você já descreveu. Na verdade, o medo é uma reação normal que todo ser humano tem e é benéfica em determinadas situações. Quando esse medo ele passa a ser irracional ou excessivo, ele passa a ser denominado fobia. Por exemplo, todo mundo tem, nem todo mundo, mas a grande maioria das pessoas tem um asco, não gosta de barata, etc. Mas ao ver a barata, se afasta um pouquinho e mata na chance que tem. A pessoa que não, ao ver a barata, se congela, se paralisa ou não consegue lidar com aquilo, ela tem uma fobia específica. Existem vários tipos de fobias específicas: medo de avião, medo de barata, medo de lugares fechados, medo de lugares abertos. Tem a fobia social, que é o medo que a pessoa tem de se expor em ambientes públicos e ser criticado e ser julgado. Imagina que está sendo julgado, chega a ponto de ter dificuldade, por exemplo, de comer em lugares públicos, em assinar cheques, por exemplo. E tem os transtornos de ansiedade, como a da senhora que estava na reportagem, que ela desenvolveu um transtorno do pânico, que assim, as fobias podem gerar ataques de pânico, que são aqueles sintomas que ela falou: tremor, falta de ar, sensação de dormência, coração disparar, você sentir que vai perder o controle, ou que vai enlouquecer, enfim, ou que vai desmaiar. Mas
a gente tem que diferenciar o ataque de pânico do transtorno do pânico. O ataque de pânico, ele pode ser desencadeado por um elemento fóbico, ou seja, uma pessoa que tem a fobia de barata, ao ver uma barata, pode desencadear um ataque de pânico. Não necessariamente ter o ataque seria o síndrome do pânico, a mesma coisa? Não, a síndrome do pânico, ela é caracterizada por ataques simultâneos de pânico, né? E é necessário que esses ataques, eles sejam, obrigatoriamente hajam ataques espontâneos, ou seja, eu estou bem, eu não tenho nada e de repente eu começo a ter todos aqueles sintomas que ela descreveu. E aí isso pode ir gerando, ou seja, o medo, a evitação fóbica, né? A esquiva fóbica, a pessoa começa a evitar o lugar que teve, começa a fugir de situações similares e pode até chegar a ponto de não nem conseguir sair de casa. Agora, como é que se desenvolve? Isso é um fator genético? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento? Existem vários fatores. Existem fatores genéticos, existem fatores sociais. Existem pessoas que, assim, quem tem uma genética pode ter até em torno de 15% de chance de mais de desenvolver. 25% da população pode, em alguma época, desenvolver algum transtorno ansioso, algum transtorno de pânico, enfim. Mas, e também pessoas que não têm, teoricamente, tendência nenhuma, pode sofrer um trauma e aí começar a desenvolver ataques de pânico, como, por exemplo, de estresse pós-trauma. Você sofre um assalto, você sofre um estupro, começa a desenvolver problemas ansiosos relacionados a esse tipo de problema. E quais são os sintomas da fobia? Quando é que a gente percebe que isso deixa de ser um medo comum? Quando isso começa a atrapalhar na vida da pessoa, né? Ou seja, se nós estivermos falando de fobias específicas, por exemplo, eu sou uma pessoa que preciso viajar para trabalhar, sou uma banda de música que precisa viajar e fazer shows, eu não consigo entrar no avião, ou então não consigo entrar no ônibus porque eu tenho medo. Então isso gera, ou seja, impede que eu leve minha vida normalmente. Então essa fobia, esse medo irracional começa a gerar problemas. A partir do momento que essa fobia começa a gerar problemas, deve ser tratada. No caso do pânico, sempre gera problema, então deve se procurar logo. Quero saber dos meninos aqui da banda, vocês também têm medo de alguma coisa? Já sofreu algum tipo de fobia? Tem medo de avião? Bom, eu particularmente, até hoje nunca andei de avião, mas eu acho que não tenho medo não. Eu acho que, na verdade, sem resenha, mas eu tenho um pouco de medo de ratos, de baratas. Tem medo de rato e de barato? Um homem tem medo de rato e de barato. Pode um negócio desse? Eu aqui e ele lá. Se ele aparecer aqui, você sai correndo. Não, quer dizer, eu saio quase correndo. E você também tem medo? Não, lá em casa eu tenho um problema sério, que é esposa, cunhada, sogra, todo mundo tem pavor de barata. É pavor mesmo. Eu já viajei e cheguei uma certa vez de madrugada e minha esposa estava dentro do quarto, trancada, porque tinha uma barata na sala e ela chorando. Eu conheço também muita gente que tem medo de barata, aliás, isso é muito comum. Barata, rato, aliás, minhas colegas aqui, muitas colegas aqui da Band têm medo de rato também, que eu já ouvi falar. Isso daí seria um problema, é uma fobia ou é um medo comum? Olha, você ter um determinado medo de uma barata, de um rato, é até natural, né? Porque são bichos que podem, inclusive, transmitir doenças, enfim. Mas o problema é quando aquele medo é excessivo, aquele medo é irracional, aquele medo paralisa, aquele medo, ele, sabe... por exemplo, passar o dia inteiro trancado dentro de um quarto pela possibilidade de ter um rato. Aí já merece uma atençãozinha, né, maior para poder... Mas ter medo não é um problema. Não, medo, assim, como eu falei, medo, todo mundo tem medo. Medo é uma sensação, é um estímulo normal que todos nós temos, assim, é até positivo. A pessoa totalmente destemida, enfim, não está bem, precisa se cuidar, porque a gente vive, inclusive, até na cidade perigosa, você ter medo de determinadas situações é normal, né? Ok, olha, vou chamar o intervalo, no próximo bloco tem mais a banda Sem Retoque e continuamos falando também sobre a fobia, quais os tratamentos e como diagnosticar. Volto já, não sai daí. De volta com seu Boa Tarde Bahia e olha, sábado tem Forró do Reino, você não pode perder e a gente vai também estar... disponibilizando para você de casa aí que tá a fim de ir, é só mandar. Vou explicar como é que é, muito fácil. Bota o nosso telefone também na tela, pode participar também através do telefone, de e-mail e através do SMS. 9951-5500 o telefone, tem um boatardebahia@band.com.br e 72250 o sistema de mensagem de texto, não esquece o BA e espaço, e aí você manda pra gente a sua sugestão. Você vai sugerir uma nova fantasia, um novo personagem para Durval Leles. Inclusive, muita gente já tá participando aqui, ó, várias fantasias engraçadíssimas. Já tem aqui, ó, personagem para Durvalino, maquinista do amor ou embaixador da alegria. Rafael falando aqui. De repente, maquinista do amor tem a ver com a música nova dele, Trenzinho do Amor. Pode ser uma boa opção. E a outra aqui, Homem de Ferro, por ele ser muito elétrico.
Olha, essa também vale. E a outra, Cupido do Amor, ou Embaixador do Amor de novo? O Embaixador do Amor de novo. Tem aqui, Duval será o maquinista por puxar o trenzinho do amor. Eu acho que a galera tá insistindo nessa história do maquinista. E o, como é? Pagolino? Pagolino é o novo personagem aqui, em homenagem ao pagode baiano e a sua nova música com Tiaguinho, Pagolino, Duvalino, eu acho que tem a ver, ó. Daqui a pouco eu vou dizer qual foi o mais criativo, vou falar com a produção depois. Bom, voltamos a falar aqui com o psiquiatra André Gordilho sobre fobia. Vamos falar também sobre a fobia social, muita gente confunde com a timidez. Qual a diferença da fobia social e a timidez? A timidez muitas vezes é um traço de personalidade da pessoa. A pessoa tem um traço de evitação e às vezes pode chegar a ser até um transtorno de personalidade de evitação mesmo. Mas é que a pessoa exatamente tem medo de determinadas situações, de ser julgado, etc. A fobia social já é um passo a mais, já é uma coisa um pouco mais grave, ou seja, na qual a pessoa ela se limita mesmo. Aí é uma questão em geral de nível. O tímido geralmente ele consegue enfrentar, ele consegue com alguma dificuldade passar por cima da timidez dele e evitar, mas quando essa timidez é excessiva, isso pode ser eventualmente ser considerado uma fobia social, mas aí tem que ver caso a caso, porque é difícil você, às vezes o limite entre a timidez e a fobia social é tênue. Agora, quem tem fobia social pode ter crise de pânico também? Também, porque ela vai se expor a uma situação, né, social no qual ela vai ser julgada ou se achar julgada, né, e essa situação de estresse para ela pode desencadear um ataque de pânico. Agora, quais são os sintomas? A gente estava falando sobre fobia, a diferença de fobia e medo, que é meio complicado, a diferença também da fobia social e a timidez. Quais os sintomas para a gente detectar que estamos tendo passando por um distúrbio, um processo de distúrbio? Mais uma vez é o que eu falo, quando isso está atrapalhando a sua vida, ou seja... Mas não tem nenhum tipo de sintoma? Não. A não ser esse? Tem, o seu sintoma é o quê? A ansiedade, né? esse medo gera Dizem ansiedade. Que o coração acelera, que a pessoa fica... Mas aí são sintomas já do pânico, ou seja, você tem tremor, sudorese, o coração dispara, você começa a ficar com a respiração mais curta, começa a sentir tontura, falta de ar, sensação de desmaio. São esses os sintomas da crise aguda de ansiedade, né, que desencadeada por estímulos fóbicos, né, que podem ser gerados. Esses são os famosos ataques de pânico. Quando isso começa a se repetir e acontecer de forma espontânea, ou seja, sem um elemento fóbico que leve ao desenvolvimento, aí a gente já começa a pensar no transtorno do pânico. E todos esses problemas têm tratamento, né? Ou seja, agora é só buscar. Como é que funciona o tratamento para esse tipo de distúrbio? É a fobia, no caso, e a crise de pânico? Olha só, a estrutura cerebral, assim, existem nuances de tratamento. A estrutura cerebral responsável pelo medo, hoje em dia, se sabe que é a amígdala cerebral, né? Não é a amígdala que a gente tira. Mas assim, a amígdala cerebral que é ligada ao tálamo e o sistema límbico, etc., e os neurotransmissores responsáveis, a noradrenalina e a serotonina. Então, as medicações que agem nesses sistemas tendem a melhorar e tratar esses pacientes. Então, eu vi que a senhora estava com um remedinho ali, na verdade, um ansiolítico, que é um tratamento momentâneo. Ela sente o sintoma, ela vai tomar aquele remédio, vai dar um alívio imediato, mas em geral não trata a longo prazo. Você precisaria de uma medicação mais específica para o tratamento a longo prazo. E tem também a psicoterapia, né? Então, se você puder associar o tratamento medicamentoso à psicoterapia, bacana. E o ansiolítico pode viciar a pessoa? Poder pode, mas assim, não existe esse poder viciante todo que se imagina. Na verdade, você tem que usar um ansiolítico orientado pelo seu médico, que sabe a dosagem que você vai usar, sabe o tempo que você vai usar, sabe a hora de retirar a medicação para não lhe causar problemas. Agora, as pessoas que conseguem a receita de um amigo, a receita de casa, já usam há anos e anos e anos a fio de forma indiscriminada, aí tem chance realmente de ficar dependente. Então, tem que procurar um profissional. Sem dúvida. Se sentir que está atrapalhando a vida social, é só procurar um profissional que pode ter tratamento. A gente vai analisar, discutir, fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. Ok, bom, vou agradecer aqui ao psiquiatra André Gordilho pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todos. Bom, e olha...